Efésios, capítulo 6. Antes de Filipenses, Efésios, capítulo 6, versículo 1, amém? Efésios, capítulo 6, versículo 1. Pode aumentar um pouquinho. Esse texto falou muito ao meu coração nesse dia. Vou ler o versículo 1, 2 e 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Nós declaramos alguns segundos atrás que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, que nós podemos fazer o que a Bíblia diz que podemos fazer, que nunca, Senhor, nós venhamos a criar nosso próprio caminho, mas venhamos seguir os passos do Mestre Jesus. Que não venhamos olhar, Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, para os problemas, para as adversidades. Mas os nossos olhos estejam fitos no Senhor. Estejamos convictos de que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar na nossa história, Pai. Que essa palavra esteja cravada no nosso coração, como diz o salmista, para que não venhamos a pecar contra Ti, Senhor. Guarda a nossa saúde, guarda o nosso coração, a nossa mente. Não nos deixe dispersar nesse momento, Senhor. Que possamos estar concentrados e absorver o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus nós consagramos. E cremos que onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E nós damos liberdade para o Senhor agir na nossa vida nessa noite. Segundo a Tua vontade, o Teu querer. Amém e amém. Amém? Quero falar sobre honra nessa noite. Na manhã, eu falei um pouco sobre o reino. Quem pertence ao reino aqui? Todos nós, amém? Você faz parte de um reino. E para existir um reino tem que ter quem? Um rei, sim ou não? Existe reino sem rei? Não. Então, quando você aceita Jesus, você entra para o reino, que temporariamente é invisível, é intangível, mas futuramente será um reino palpável, onde você vai ver o seu rei, onde você vai adorar o Senhor em espírito e em verdade, mas não só como nós adoramos agora, mas vendo Ele face a face. Então você entrou para um reino, você precisa ser submisso ao rei. Eu falei pela manhã que nós do Ocidente, nós não entendemos sobre reinado, porque nós não tivemos rei. Aqui nós temos o quê? Presidente, que é totalmente diferente. Nós estamos na democracia, você escolhe quem você quer na presidência. Se aquele presidente fizer algo de errado, vai lá e faz um impeachment e tira ele e pronto, final. Aí troca o presidente. Mas o sistema de reinado é diferente. O rei é absoluto, ele está ali de forma hereditária, ele toma posse do reinado e o rei deve ser obedecido, sim ou não? Leia as histórias antigas. Quem contrariava o rei era o quê? Era morto, sim ou não? Sim. Você não chegava para o rei, rei, eu não quero fazer o que o senhor mandou. Não é como nós vivemos aqui, que tem leis, a gente quebra leis e fala que não quer obedecer e fica por isso mesmo. Não, em um sistema de reinado, ou você obedecia ou obedecia. Então se você aceitou Jesus, você faz parte de um reino. Então você deve obediência a Jesus. Tem um monte de gente que acha que Jesus, que Deus é empregado dele. Deus, o Senhor tem que fazer. O Senhor tem que fazer na minha vida. Querido, Deus não tem que fazer nada. Ele já fez tudo por nós. Ele faz é pela misericórdia dele que ele tem por mim e por você. Quem está me entendendo essa noite? Então não é porque é obrigação de Deus fazer. Sou eu que sou submisso a Ele. Sou eu que faço parte do reino dele. E Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então submissão, querido, e temor não podem fugir do meu e do seu coração. Nós vivemos em um tempo onde temor é uma palavra que tem pessoas que não sabem nem o significado. Eu estou falando de pessoas cristãs, que em nome de Deus fazem piadinha com Deus, fazem isso. Sim ou não? A gente observa.
O nome de Deus muitas vezes é citado em rodas de escarnecedores, mas não no sentido de adorar, mas no sentido de menosprezar. Querido, cuidado, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O nome de Deus é excelso, é sublime. Nunca brinque com o nome de Deus. Nós precisamos ter o temor do Senhor. Nós podemos perder tudo, mas menos o temor do Senhor. Ou seja, é aquele entendimento que Deus é soberano sobre nossas vidas. Eu não estou falando que Ele é um Deus que é afastado, que é um Deus que só fica ali irado com as pessoas. Não é isso, querido. Deus é Pai, Ele é companheiro, Ele é amigo, Ele é conselheiro. Você pode buscar Ele, você pode ter intimidade com Ele. Mas nós não podemos confundir intimidade com insubmissão. Porque quanto mais a gente pega intimidade, a gente acha que tem liberdade demais. É assim ou não é? E muitas vezes a gente trata Deus como a gente está tratando um colega. Não, querido, Deus é seu Pai. Ele é Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Que o temor do Senhor recaia sobre nós. Que possamos ter reverência com o nome do Senhor em todo o tempo. E linkado nesse entendimento de temor, de submissão, o Senhor falou muito ao meu coração nesse dia sobre honra. Que é algo também que está fugindo da realidade de muitas pessoas. Hoje, para uma pessoa honrar a outra, só se ela receber algo em troca, muitas vezes. Eu te honro, mas para você me honrar também. Sendo que a base da honra está muito longe disso. Nós precisamos entender que honra é um princípio bíblico e que aqueles que honram vão ser honrados. Se você ler no livro de Samuel, está escrito o quê? Eu honro aqueles que me honram, mas eu desprezo aqueles que me desprezam. Isso é o próprio Deus fala. Então, há um princípio. Honra gera honra, desprezo gera desprezo. Hoje é aniversário da minha mãe, por isso eu peguei esse texto aqui, Deus falou muito comigo. Hoje ela está completando 69 anos. E para a glória e honra do Senhor, eu nunca enfrentei a minha mãe, nunca, nem meu pai. Sempre que eles falavam comigo, não, na hora, mesmo que por dentro eu ficava, mas é o melhor para a minha história, é o melhor para a minha vida. Na hora eu falava assim, eu vou fazer. Ela mesmo contou para a Mara há pouco tempo atrás, você sabia que o Clécio nunca me respondeu? E eu fiquei todo feliz com isso, querido. Não é honra para mim não, não é glória para mim não. É glória para o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque é um princípio de honra na Bíblia. Se a pessoa não honra nem os pais, muito menos ela vai honrar o nome do Senhor. Começa com a honra aos pais. Uma pessoa que despreza os pais, com certeza ela vai desprezar o Senhor. Se ela não honra, João ele vai falar o quê? Se você não ama o seu irmão que você vê, você não vai amar a Deus que você não vê. Querido, uma pessoa que ela desonra aqueles que são autoridades sobre a vida dela, ela não vai honrar a Deus. Ela vai honrar a Deus só quando Deus fizer o que ela quer. Mas quando Deus fala não com ela, ela se rebela contra Deus, ela se rebela contra os céus. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso coração. Há um princípio que começa com honra aos pais, que é a maior autoridade aqui na terra sobre nossas vidas. Mas esse princípio, ele ecoa também pela eternidade, onde nós começamos a honrar a Deus com a devida honra que Ele merece, toda honra, toda glória e todo louvor. E querido, não é só palavras não, porque muitas vezes a gente fala, Deus, o Senhor merece honra, mas na prática a gente não honra o nome do Senhor. Quando mais precisa, a gente está reclamando com Deus, a gente está ameaçando Deus. Quem já viu isso? Ameaça contra Deus. Deus, eu decidi, estou afastando da tua palavra. O Senhor não fez o que eu quis, então estou indo embora. Até parece que quem vai perder é Deus, né? Queridos, é nós que dependemos dele, nós não podemos trocar, inverter. Não é Deus que precisa de nós. Paulo diz em Atenas, em um dos discursos mais lindos de Paulo, Deus não precisa de coisa alguma, ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo, ele já é soberano em si. Sabe por que ele recebe nossa adoração? Porque ele te ama demais. Porque ele me ama demais. Não é porque ele tem uma necessidade. Hoje tem um vazio em mim. O povo de Manassu não está adorando hoje. Tem um vazio em mim. Querido, não existe vazio em Deus. Ele é pleno, ele é completo. Mesmo que não tivesse anjo para adorar ele já seria eterno e todo poderoso. Antes da fundação do mundo, querido, não existia anjo. Os anjos também foram seres criados. Só tinha o Pai, o Filho, e eles ficavam lá sozinhos. Nossa, que solidão. Não,
eles já eram completos em si, eles já eram todos poderosos, eles já tinham toda a adoração neles mesmos, mas eles decidiram por amor criar anjos e criar eu e você para adorar Ele, não porque Ele tem necessidade, mas porque Ele te ama demais, Ele me ama demais. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Então, querido, o meu dever e o seu dever é honrar o nome do Senhor todos os dias da nossa vida. É um dia nós encontrarmos com o Senhor e Ele falar: vinde benditos do meu Pai, vocês me honraram lá na terra, vocês não se envergonharam do meu nome, venham participar comigo das mansões celestiais, venham viver comigo eternamente. Querido, a honra não pode fugir da minha vida e da sua vida. E tudo começa com honra aos seres humanos. Se uma pessoa não honra o líder, se ela não honra os pais, querido, isso vai refletir no mundo espiritual. Tem pessoas que acham que não, pastor, eu honro a Deus, tá bom demais. Eu xingo meu chefe, eu xingo meus pais, mas o mais importante é que pelo menos o nome de Deus eu temo. Tá tudo errado. E acha que Deus está se agradando. Não, já quebrou todos os princípios. O que diz aqui? Honra pai e mãe para que seus dias sejam longos. Ou seja, se não honra no natural, no espiritual não está honrando nada, já foi quebrado tudo, querido. Porque o relacionamento é na horizontal e na vertical. Se na horizontal quebrou, na vertical quebrou também. Algo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Honre, 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 para a glória e honra do Senhor. Nós precisamos entender que aqui diz: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. E querido, era um dos princípios mais relevantes do Antigo Testamento. No Antigo Testamento isso era tão rigoroso que quem amaldiçoasse o pai e a mãe era morto. Só para vocês entenderem. No Antigo Testamento, se alguém falasse mal do pai e da mãe, amaldiçoasse a lei, se os peritos da lei vissem isso, a pessoa era morta, de tão relevante que era a honra. Hoje em dia as pessoas criticam o pai, criticam a mãe, expõem os erros da família. Meu irmão, toma muito cuidado, quando um princípio é quebrado, esse princípio vai nos quebrar também. Quando nós quebramos um princípio, esse princípio vai derrubar a minha vida e a sua vida. Tem um monte de gente vivendo uma vida medíocre, porque não entendeu o que é honra até hoje. Não entendeu que se alguém é autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida, você precisa honrar essa pessoa. Quem está me entendendo essa noite? Quem lembra da admiração de Jesus? A palavra fala de 2 vezes que Jesus admira com algo. Claro que Jesus ficou admirado com muitas coisas. Mas a Bíblia cita 2 vezes bem relevantes. A primeira é quando alguém tinha uma incredulidade muito grande. E Jesus ficou admirado com a incredulidade daquela pessoa. Segunda vez que Jesus admira, que está escrito na Bíblia, é quando chega um centurião. Queridos, nem judeu ele era, nem convertido ele era um centurião romano. Ele servia o Império Romano, mas a palavra diz que ele chegou ao Senhor de forma tão submissa. E ele chega: Senhor, meu servo está doente lá em casa, eu preciso dar cura para ele. E Jesus fala: ei, eu vou lá na sua casa e vou curar ele. O que o centurião fala? Não, Senhor, eu não sou digno nem te receber na minha casa, mas manda apenas uma palavra, que ele vai ser curado. Sabe por quê? Porque eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu tenho autoridade, eu falo com pessoas: faça, e eles fazem. Eu falo com pessoas: venha, e eles venham. Mas eu também sou sujeito à autoridade. Ou seja, esse homem entendia de autoridade. E Jesus fala o quê? Uau! A palavra diz: Jesus se admirou com a fé daquele homem. Nem em Israel eu encontrei fé tamanha como essa. Querido, um dos princípios que aquele homem tinha, que trouxe e tirou de Jesus uma admiração, era a submissão à autoridade. Ele declara: ei, Senhor, só diz uma palavra, o Senhor é a maior autoridade que tem aqui. Se o Senhor falar uma palavra, não precisa nem ir na minha casa, não. Eu entendo de autoridade. Eu tenho autoridade sobre mim, mas eu também digo para pessoas fazerem, porque ele era centurião. Ele controlava 100 soldados. Então ele entendia o que é submissão. Ei, Senhor, não precisa nem ir na minha casa. Eu sei que o Senhor é a maior autoridade que está aqui. Se o Senhor declarar uma palavra, vai acontecer.
Porque eu também entendo o que é autoridade. Querido, quando você e eu começarmos a entender o que é uma autoridade, o milagre vai começar a acontecer na minha vida e na sua vida. Enquanto formos insubmissos, nada vai acontecer na nossa história. Mas quando começarmos a entender o que é autoridade, o que é a autoridade do nome de Jesus, o que é uma autoridade que Deus colocou sobre nossa vida, e quando eu e você somos submissos, meu irmão, as comportas do céu se abrem sobre nós, e milagres nós começamos a viver. Quem crê nessa verdade? Aquele homem tirou de Jesus uma admiração. Imagina Jesus sorrindo e falando: uau! Esse homem é centurião, esse homem serve ao Império Romano, e ele chega falando de autoridade, e Jesus olha para o lado, aquele monte de homem, tudo insubmisso, e ele fala: ei, nem em Israel eu encontro fé como essa, eu não encontro pessoa tão submissa como essa. Querido, a sua submissão vai tirar do rosto de Jesus um sorriso. Quando eu e você começarmos a ser submissos à palavra dele, não é você olhar na Bíblia e falar: isso aqui é mais ou menos lei, não. O que Deus mandou eu fazer, eu vou fazer. Eu entendi o que é ser submisso à vontade do Senhor. E não só ao que Deus declara diretamente, mas pessoas que ele colocou sob autoridade na sua vida. Infelizmente, nós brasileiros temos muita dificuldade com a autoridade. Sim ou não? Sim. Ninguém manda na minha vida. Que chefe que nada. O chefe fica mandando eu fazer as coisas. Ele não manda na minha vida, não. Querido, isso é esse princípio de rebelião. E sabe o que a palavra diz? Rebelião é como pecado de feitiçaria. Uma pessoa que ela se rebela contra a autoridade. Mas pastor, ele não é cristão. Não tem nada a ver, querido. Se ele é autoridade na sua vida, seja cristão ou não, você e eu temos o dever de honrar essa pessoa. Eu não estou falando de pecados que aquela pessoa vai mandar você fazer, isso não. Isso você vai honrar o nome do Senhor. Mas a honra, a autoridade que está sobre você e sobre mim, eu e você, nós devemos começar a honrar a partir de hoje, porque honra gera honra. Quer trazer alegria ao coração de Deus, meu irmão? Comece a honrar pessoas que você está se rebelando contra ela. Em nome de Jesus, você vai ver as coisas mudarem na sua vida. Você vai ver aquilo que está bloqueado se desbloquear. Tem coisa que está bloqueada porque nós estamos sendo rebeldes. Sim ou não? Rebelião. Lê no Antigo Testamento. O povo ficava irado com Moisés. Não sei porquê. Sendo que Moisés mesmo declarou que ele era a pessoa mais humilde do mundo. E ele mesmo escreveu que ele era humilde, né? É igual o João que escreveu que ele era o mais amado, né? Moisés escreveu o quê? Que ele era a pessoa mais humilde do mundo. E o que o povo fazia? Esse Moisés não tem autoridade em nada. Aí junta Miriam e Arão. Olha o que eles fizeram. Moisés se casa com o etíope. Etíope era do povo que não era o povo de Deus ali. E a palavra do Senhor em Deuteronômio diz o quê? Que eles tinham que casar com pessoas do mesmo arraial. Mas Moisés decidiu casar com o etíope. Ele errou? Sim. Mas o que Arão e Miriam tinham que ter feito? Ei, Moisés, você é nosso irmão, nosso líder, mas você vacilou. Ei, Moisés, para que você casou com uma mulher que Deus falou que não era para casar? Mas não, sabe o que Miriam e Arão fizeram? Saíram espalhando no meio do povo. Olha lá, Moisés. E olha lá, ele acha que ele é mais santo que nós. Olha lá, ele acha que ele tem mais autoridade do que nós. E saiu espalhando rebelião no meio do povo. A palavra do Senhor diz que Deus se irou com Arão e com Miriam. E eles chamam os dois lá. Deus manda os dois. Ei, vocês estão desonrando meu servo Moisés. E a palavra diz que imediatamente Miriam ficou leprosa. E ela teve que ficar 7 dias fora do arraial do Senhor. Sabe por quê? Porque ela gerou rebelião contra uma autoridade. Pastor, isso é caso isolado. Corá, Datã e Abirão, o que eles fizeram? Moisés, você não manda em nós não. Você acha que você é líder? Você não é líder nada, nós também somos santos. Nós também temos contato com Deus, nós não precisamos de você. Juntou Corá, Datã e Abirão, mais 250 pessoas foram lá falar com Moisés. Moisés, é melhor a gente cada um por si. Sabe o que a palavra diz? Que a terra abriu, engoliu todos. Porque a ira do Senhor se acendeu contra eles. Quem lembra de Cã, ou também conhecido como Cão? A palavra diz o quê? Noé vacilou. Ele plantou uma vinha e pegou a uva, fez um vinho, mas ele ficou bêbado. E a palavra diz que ele ficou nu lá na tenda dele. Chega lá Cão, que é filho de Noé. Ao invés
de ele honrar o pai, de cobrir a nudez do pai, sabe o que ele fez? Saiu espalhando para os irmãos. Ele olhou, meu pai, bêbado, ei irmãos, olha lá, nosso pai vacilou, olha lá. E a palavra do Senhor diz que os irmãos de Cão, eles chegam com todo temor, nem olhar para o pai eles olharam, eles vieram de costa e cobriram a nudez do pai. E a palavra do Senhor diz que Noé amaldiçoou Cão, e toda a descendência de Cão se tornou escrava, porque não honrou o nome de Noé. Querido, essa questão de submissão, tem pessoas que acham que, é uma autoridade, eu posso sair criticando, eu posso sair. Cuidado, querido, você está traindo maldição para a sua vida. A palavra diz que os cananeus se tornaram escravos, ou seja, além de Cão ser amaldiçoado, o filho dele, Canaã, foi amaldiçoado. Por quê? Porque não cobriu o erro do pai. Eu não estou falando de ofuscar o erro e pôr a pessoa como perfeita, mas tem gente que sai espalhando o erro da família para qualquer um. É assim ou não é? E meu pai é isso, e meu pai é aquilo. Ele está no ponto de ônibus, ele sai falando mal da família, ele fala mal. Meu irmão, toma muito cuidado. Olha para as escrituras. Pessoas que foram insubmissas foram pessoas que viveram debaixo de maldição, mas eu e você, nós queremos viver debaixo da bênção do Senhor. Quem está me entendendo nessa noite? Honra, você pode repetir comigo? Honra. Cuidado, você que fica falando mal dos seus pais, cuidado. Tem gente que expõe a família toda, expõe o cônjuge. Meu Deus do céu, minha esposa é isso, é aquilo. Ih, minha esposa... Meu irmão, eu já vi em ambientes de trabalho, o marido que fala mal da esposa o tempo todo. Cuidado, querido, eu não estou falando só a questão de autoridade, mas cuidado com quem você está expondo. Cuidado, você está atraindo maldição para a sua vida, para a sua casa, e não é só sobre você, não é sobre seus filhos também, porque a palavra diz que não foi só Cão que foi amaldiçoado, toda a descendência de Cão foi amaldiçoada. Tem pessoas que olham para a honra e acham que, não, querido, é um princípio da palavra de Deus. Honra ao Senhor e honre as pessoas que estão ao seu lado. Quem está me entendendo nessa noite? Pastor, isso é coisa de Antigo Testamento. Esse negócio de honrar a autoridade. Então esqueceram de avisar para Ananias e Safira que eles estavam no Novo Testamento. Eles chegam o quê? Com desonra para Pedro, que era a autoridade. Pedro, nós vendemos a terra nesse valor, toma aí. O que a palavra diz? Caiu, morreu um. Passou um tempinho, chega a esposa, contou a mesma mentira, enterrou os dois no mesmo dia. Aí você fala, pastor, é só o Antigo Testamento que acontecia. Não, querido. O Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A falta de honra vai trazer consequências para mim e para você. Eu quero ser uma pessoa que honra a líder. Eu quero ser uma pessoa que honra meus pais. Eu quero ser uma pessoa que honra as pessoas, que não fica expondo as pessoas para outros. Esse fulano é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Não. Guarda no seu coração, apenas ora, querido. Quando você começar a honrar pessoas, Deus vai começar a honrar a sua vida, a sua história. Quem está recebendo essa palavra? Paulo, ele vai trazer e tratar desse assunto de forma muito séria, querido. E a honra, ela vai muito além de apenas obedecer, porque tem pessoas que obedecem, mas não honram. A obediência é uma coisa mais prática. Não sei se vocês lembram da parábola que Jesus conta, que um filho fala que não ia e depois foi. E outro falou que ia e não foi. Ali era uma obediência o quê? Eu não quero, mas eu obedeço. Obediência é bom demais, é maravilhoso. Mas honra é um ato mais voluntário. É algo que flui do nosso coração. É independente se aquela pessoa fez algo por nós ou não. Você está honrando aquela pessoa. Você está honrando o nome do Senhor através daquela pessoa. E queridos, é algo que Deus quer para mim e para você. Se a gente quer viver debaixo da bênção do Senhor, eu e você precisamos começar a honrar mais pessoas e honrar o nome do Senhor. Principalmente em tempos onde coisas, muitas vezes para alguns, têm mais valor do que pessoas. Sim ou não? Sim. Tem pessoas que valorizam mais coisas do que pessoas. Nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos levados por essa quebra de princípio, querido. Eu quero viver para agradar o meu Deus. Eu quero viver para a honra e glória do Senhor. Eu quero viver honrando o nome dEle, não só da boca para fora, Deus eu te honro, e desonrando as pessoas ao meu lado. Não, eu quero viver cumprindo o meu chamado, honrando pessoas e honrando o nome do Senhor. Então a honra, ela precisa estar bem impregnada em nós. Ela precisa estar bem enraizada na nossa vida. E a honra, ela nunca pode ser cobrada, querida. A honra deve ser algo
voluntário, deve ser algo que flui do nosso coração. Tem um entendimento bíblico, que muitas vezes quem está honrando vai ser mais honrado por Deus do que quem está sendo honrado. Por quê? Quem está sendo honrado já recebeu a sua recompensa. Talvez a pessoa que está sendo honrada, você foi lá e honrou aquela pessoa, ela já está com a recompensa dela. Mas quem está honrando talvez ache, só eu estou honrando ela. Não. A palavra do Senhor diz, Mateus capítulo 10, quem recebeu um profeta como profeta vai receber galardão de profeta. Quem recebeu um justo vai receber galardão de justo. Queridos, talvez eu e você nós não somos profetas, mas se nós honramos pessoas cheias de Deus, o mesmo galardão que aquela pessoa vai receber, você vai receber também. Ou talvez você vai receber um galardão ainda maior, porque você entendeu um princípio que agrada ao nome do Senhor. Então a honra, ela é algo que nós precisamos colocar em prática, não como Saul, que ficava correndo atrás de honra. Não, a honra é algo que Deus vai fazer na sua vida. Nós não precisamos correr atrás de honra, nós não precisamos ser como Saul. A palavra diz que Saul, ele era mais preocupado em ser honrado do que honrar o nome do Senhor. Porque tem um momento que ele falha com Deus, que ele desobedece a Deus, mas o que ele fala com Samuel? Ei Samuel, eu errei com Deus, mas pelo menos me honra diante do Saul era o homem mais preocupado em ser honrado, ou seja, ele vivia mais por reputação. E pode ver que ele foi tirado do reinado. Agora olha para a história de Davi. Que dia que Davi correu atrás de honra? Mas ele honrava os líderes dele. Quem já viu a história de Davi? Honrava ou não? Pastor, para Davi era fácil. Para Davi era dificílimo. Sabe quem ele honrava? Saul. A pessoa que mais queria ver a cabeça dele degolada. A pessoa que lançava lança nele o tempo todo. Davi honrava Saul o tempo todo. Sim ou não? Olha a diferença de Saul, um homem que buscava só honra, que não honrava ninguém, tirado do reinado. Olha para Davi, um homem que mesmo sendo perseguido, ele teve várias oportunidades em tocar em Saul. E Deus dava oportunidade para ele, para testar ele. Quem lembra quando Saul está lá na caverna? Davi está na mesma caverna, no fundo da caverna. Chega Saul querendo matar Davi. E os colegas de Davi, ei Davi, é agora a oportunidade. Aí o inimigo aí, vamos matar ele agora. E a palavra diz que Davi chegava e cortou só a borda do manto de Saul. Aí quando chega lá fora, que Saul, eu poderia ter te ferido, mas eu não te feri. E não foi só essa oportunidade não, entre aspas. Teve um outro momento que está Davi e o melhor guerreiro dele, e eles chegam no arraial de Saul. Deus colocou um sono profundo em todo mundo. Está lá todo mundo roncando. Aí o servo de Davi fala, Davi, agora é a oportunidade da gente matar Saul. Pega a lança, Davi. Aí ele dormindo aí, ninguém acordava, que foi Deus que colocou sono em todo mundo. E Davi no meio do inimigo, Saul querendo matar ele. O que Davi fala? Eu não vou tocar no ungido do Senhor. E Saul era um homem bom? Não. Saul era um homem cheio de Deus? Não. Mas Davi entendia o princípio de honrar sua liderança. Ele teve a oportunidade de selar ali, agora acabou a perseguição. E ele fala, não vamos tocar no ungido do Senhor. Querido, até no dia da morte de Saul, todo mundo ficou feliz. Morreu o inimigo. Davi decretou, nós vamos ficar de luto, porque morreu um homem que foi escolhido por Deus. Querido, uma pessoa que aprendeu o que é honra, vai viver coisas maravilhosas diante do Deus Todo-Poderoso. Davi foi o melhor rei que teve em Israel. Não porque ele era o mais valente, não porque ele era o melhor, mas porque ele honrava, ele honrava, ele honrava. E a palavra diz que ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Qual foi a última vez que você honrou uma pessoa que talvez está te perseguindo, mas é um líder seu? Pastor, meu chefe, ele é terrível. Comece a orar pela vida dele, querido. Davi também não tocou, mas não tem nada a ver, pastor, se fosse um cristão, não, querido, pode ser pessoa que não é não cristã, mas se é uma liderança sobre a sua vida, para de falar mal dessa pessoa. Quem está recebendo essa palavra? Nós que ficamos falando mal, meu chefe é isso, cuidado. Mas ele não teme ao Senhor, mas se ele é chefe, querido, honre
honre e viva coisas poderosas diante do Senhor. Eu já tive um monte de chefe lá na empresa que eu trabalhava, que não tinha nada de Deus, mas ele mandava eu fazer, eu falava sim, vou fazer. Querido, o último dia que eu fiquei lá, Deus me honrou tanto naquele lugar, que até hoje eles me mandam mensagem: Clécio, volta para cá para orar por nós. Sabe por quê? Porque eu honrava a liderança. Cuidado, querido, para de criticar as pessoas, para de criticar líderes, para de criticar líderes religiosos. Tem gente que só a conversa dele é só falando mal de pastor. Ah, fulano, você viu aquele pastor de outra igreja? Deixa ele com Deus, querido. Para de criticar pessoas que foram escolhidas pelo Senhor. Deixa Deus tratar com eles. Honre, 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 no nome de Jesus. Quem está recebendo essa palavra? Eu estou falando com muito temor, querido, porque a gente vê no meio cristão, é gente que fala mal do líder, fala mal do pastor, e fala mal de todo mundo. Pastor, mas ele errou. Deixa ele com Deus, querido. Pouco tempo agora, teve uma pessoa muito relevante na minha vida que errou. Eu não falei com ninguém o que aquela pessoa fez. Eu não saí, ai, fulano, não. Eu guardei meu coração. Sabe por quê? Porque eu aprendo com Davi, eu aprendo com a palavra. Se aquela pessoa errou e ela não se arrepender, é Deus que vai tomar a vida dela. Mas eu não tenho direito nenhum de sair pisando em pessoas que são autoridades sobre a minha vida. O princípio de honra vai ser cumprido na minha vida. Quem crê nisso, em nome de Jesus? Cuidado, cuidado. Honra tem muito a ver com o nosso interior. Uma pessoa transformada pelo Espírito, ela tem facilidade de honrar. Uma pessoa orgulhosa, ela não honra, porque ela acha que aquela pessoa está competindo com ela. Uma pessoa, um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, é uma pessoa que ela não está nem aí se aquela pessoa é melhor do que ela, se prega melhor, querido. Tem gente preocupada com isso, tem pessoas aqui na igreja que pregam 10 vezes melhor do que eu, e eu honro essas pessoas, dou oportunidade, sabe por quê? Porque não é disputa, querido. Nós todos temos dons diante do Senhor, e você vai usar esses dons. Aqui você não vai ser cortado. Tem denominações que a pessoa começa a pregar melhor que o pastor vai lá e corta ela. É ou não é? Quê? Está pregando melhor? Não, agora você não vai pregar mais não. Não, querido, no reino dos céus você pode ser melhor, mas nós vamos honrar você, nós vamos honrar você, nós vamos honrar você. Quem está recebendo essa palavra? É algo que flui do interior, é o Espírito Santo que faz isso em nós. Porque se for olhar a nossa natureza carnal, a gente só quer ser honrado. Pastor, eu vou honrar essa pessoa. Não, ela nunca me honrou. Honra, querido, honra. Pastor, ela nunca me deu nada. Honra, querido, quem vai te recompensar é o Senhor dos Exércitos. Nós precisamos trazer esse entendimento para a nossa vida, amém? Quem está recebendo essa palavra com poder, eu quero viver isso para mim. Cuidado, querido, cuidado com as críticas, cuidado com quem você está falando mal, cuidado. Paulo, uma certa vez, você pode ler em Atos, Paulo está diante de Jerusalém sendo perseguido, preso, e tem um momento que o sumo sacerdote fala uma coisa que Paulo não gosta. Paulo vai e fala com ele: ei, parede branca, o que você está achando que você é? Aí depois uma pessoa fala com Paulo, ele é sumo sacerdote. Meu irmão, Paulo muda na hora e fala: me perdoe, eu não sabia que você era sumo sacerdote. Porque está escrito na palavra: não fale mal de uma pessoa que é autoridade. Pode ler em Atos, se eu não me engano é capítulo 23 ou 24. Paulo, na hora, ele sabe por quê? Paulo foi treinado para honrar pessoas. Paulo, ele não saiu de ser perseguidor já pregando, não, ele até tentou, mas não deu muito certo. Ele começa a pregar, o povo tem que levar ele para Tarsis novamente, para Tarsis. Por quê? Não era o tempo dele, ele foi treinado em Antioquia da Síria, numa igreja que treinou ele. Meu irmão, pensa num homem que era treinado em honrar. Paulo honrava toda a autoridade aonde ele ia. E veja um homem cheio do Espírito Santo que foi usado por Deus. Querido, pessoas que foram muito usadas por Deus foram pessoas que entenderam o que é honra. O que é honra, o que é honra. Então nós não podemos perder essa mesma linha. Aonde Cão perdeu, aonde Arão e Miriam por um certo momento perdeu isso. É hora da gente começar a honrar. É hora da gente trazer para a nossa vida que é melhor dar do que receber. Paulo diz isso. Ei, foi o próprio Jesus que disse: é melhor dar do que receber. Possamos virar uma chave dentro de nós nessa noite. Pastor, eu não honro mesmo não. Quantas vezes eu já critiquei meu pai e minha mãe? Querido, você vai mudar isso nessa noite em nome de Jesus.
Mas pastor, você que não conhece meu pai é isso, é isso, é isso, é isso. Querido, guarda no seu coração, apenas ore. Para de ficar criticando com as pessoas, para de expor sua família, para de falar mal do seu cônjuge para as pessoas. Guarda seu coração, você vai viver dias felizes, você vai começar a usufruir de um tempo diferente. Amém? Quem está recebendo essa palavra? É melhor honrar do que ser honrado. Mas por que a honra é tão valiosa? É a intenção, querido. Tem vários versículos que falam. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Pedro, outro homem que começou a entender sobre honra. Sabe o que ele diz? Tratai a todos com honra. O que ele diz? Tratai a todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Olha o que ele diz. Lá em 1 Pedro 2,17, na versão King James diz: tratem todas as pessoas com a devida reverência, amem os irmãos, temem a Deus e honrem ao rei. Tem uma outra versão, na NVI, ela vai falar: tratem todos com respeito, amem os irmãos, temam a Deus e temam também o rei. E querido, o rei naquela época não era uma figura muito boa, não. Os reis muitas vezes cobravam impostos altos. Não tem a ver se a pessoa é boa ou não. Tem a ver com o princípio que está dentro do seu coração. Mesmo que a pessoa seja péssima, eu vou continuar honrando o nome dela, porque ela é autoridade na minha vida. Eu não vou ficar criticando, eu vou guardar meu coração e eu vou viver dias felizes. Quem quer viver dias felizes? Então guarda o seu coração, guarda a sua língua. Eu preciso disso para a minha vida, porque a própria palavra de Deus, ela diz que Deus vai recompensar cada um pela honra que está prestando a outras pessoas. Cada honra que você presta, você será honrado pelo Senhor. 2 João capítulo 1, versículo 8, se você puder abrir. Aqui João já está com seus 90 anos de idade. Pensa num homem que entendia de honra. Pensa num homem que entendia de princípios da palavra. Pensa num homem que viveu e foi o único que não foi martirizado. Pensa num homem que temia a Deus, que temia e honrava pessoas. E ele agora, com toda a sua sabedoria de 90 anos, temendo a Deus. E não era só uma sabedoria adquirida com os anos de vida, era uma sabedoria que vinha do alto. Um homem que entendia de honra, um homem que honrava a liderança, um homem que entendia de princípios bíblicos. E ele diz: tenha cuidado, 2 João capítulo 1, versículo 8, tenha muito cuidado para que você não destrua o fruto do vosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Tem uma recompensa. Existem 3 níveis de recompensa. Nenhuma recompensa, recompensa mediana e recompensa plena. Eu quero viver uma recompensa plena diante do Senhor. Não é que eu vivo por causa disso, mas porque eu quero entender princípios. Que quando eu honro alguém, quando eu vivo os princípios da palavra, a palavra do Senhor também se cumpre na minha vida. Como nós podemos destruir, querido, de várias maneiras. Sendo rebeldes, tendo o coração obstinado, tendo um coração insubmisso. Tem pessoas que têm muita dificuldade, principalmente no que tange a trabalho. Cuidado, querido. Sabe o que Paulo diz? Escravo, sirvam aos seus senhores, como se estivesse servindo a Deus. Agora você pensa comigo. Eles não trabalhavam para receber um salário. Eles trabalhavam para sobreviver somente. O escravo naquela época era tratado como uma coisa. Se trocava de escravo como se troca de mercadoria. Ao invés de Paulo falar: ei, começa a criticar esse povo aí, eles estão humilhando vocês, estão criticando, está acabando com a sua saúde, está acabando com a sua vida. Sabe o que Paulo diz? Ei, sirva a eles, como se você estivesse servindo ao Senhor. Meu irmão, tem coisas que a gente não está vivendo até hoje, é porque a gente está muito rebelde. A gente está indo muito contra a autoridade. Ele não manda em mim, ele não... Cuidado, querido. Se Deus colocou uma pessoa sobre a sua vida, honre ela, até o dia que o Senhor mesmo... Mas pastor, Deus precisa tratar com ela. Quem vai tratar é o Senhor. É o Senhor. Eu preciso trazer isso para a minha vida. Eu preciso começar a honrar. Cuidado com o orgulho. Competição, muitas coisas têm paralisado aquilo que Deus pode fazer. Tem pessoas que não vão receber recompensa nenhuma. Paulo diz
Se alguém construir e permanecer, esse receberá a recompensa. Ou seja, se o que estamos construindo diante de Deus for sólido, nós vamos viver coisas maravilhosas diante de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo quanto fizerdes, façais de todo o coração para o Senhor. Ele fala só de coisas de igreja, coisas relacionadas ao espiritual, sim ou não? Não, tudo quanto fizerdes, façais de todo o coração, como se estivesse servindo ao Senhor. Não faça apenas como algo natural, faça como se Deus estivesse na sua frente e você estivesse fazendo para Ele. Aí Paulo vai continuar falando, conscientes de que vocês vão receber do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo, pois quem agir de forma injusta receberá o devido pagamento da injustiça cometida, e nisso não há exceção para pessoa alguma. Agora você pensa em 60 milhões de escravos que tinha no Império Romano, e Paulo falando isso com eles, sendo que eles eram irados contra os patrões. Paulo está tratando com o coração deles: ei, tome muito cuidado, até você que é escravo, você precisa honrar aqueles que são autoridades sobre a sua vida. Querido, nós precisamos mudar muita coisa na nossa vida, tem coisa que precisa ser ressignificada em nós. Paulo, ele diz: não se rebelem, que possamos viver como Davi, querido, que honrava, e a palavra do Senhor diz em Apocalipse 22, versículo 12, eis que venho sem demora, e trago comigo o meu galardão, que tenho para premiar cada um, segundo as suas obras. Deus deseja te honrar, sim ou não? Sim. Mas primeiro eu preciso aprender o que é honra, eu preciso aprender o que é submissão, eu preciso aprender o que é autoridade sobre a minha vida. Querido, nós precisamos ter o mesmo entendimento que o centurião teve. Eu sei o que é uma autoridade. Enquanto nós não respeitarmos a autoridade, nós nunca vamos entender e viver plenamente o que Deus tem para nós. E eu tenho certeza que Deus tem para mim e para você coisas maravilhosas, quem crê nisso? Lá em Mateus, capítulo 23, há um nível de honra, querido, sobre você. Mas quando nós começarmos a entender o que é honrar pessoas, quando nós começarmos a honrar, nós vamos viver realidades diferentes. Nós vamos começar a viver realidades maravilhosas diante do Senhor. Mateus 23, versículo 11. O maior entre vocês deverá ser servo. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Mas todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus fala sobre auto-humilhação e auto-exaltação. Aquele que a si mesmo se auto-exaltar, um dia vai ser humilhado. Mas aquele que se auto-humilhar, não está falando de humilhação de outra pessoa. Tem gente que pega esse versículo e fala que os humilhados serão exaltados. Meu irmão, se todo humilhado for exaltado, vai ser bom demais. Quem nunca foi humilhado aqui? Eu já fui demais da conta. Ah, você não vai para frente. Um monte de vezes. Então, meu irmão, eu vou viver uma exaltação, você também. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados, mas aqueles que se auto-humilham. Auto-humilha, ou seja, eu me prostro. Não é alguém que está me humilhando, não. Eu me prostro diante do Senhor, ou seja, auto-humilhação. Eu não preciso de honra para a minha vida, mas eu quero honrar o nome do Senhor. Eu me humilho diante da poderosa mão de Deus. Querido, é isso que nós precisamos começar a viver a partir de hoje. Auto-humilhação. Talvez seu ego vai estar lá aflorado. Eu não aceito, eu vivo do jeito que eu quiser. Na hora o Espírito Santo vai falar com você. Auto-humilhação. Vença isso em nome de Jesus. Quantas vezes já veio sobre mim? Não, você não precisa disso. Você não precisa ser humilhado desse jeito. Para que você vai ficar prestando isso aí para pessoas que não estão nem aí para você? Mas na hora o Espírito Santo falava comigo. Auto-humilhação. Honre. E você vai ser honrado pelo Senhor. Quem está me entendendo nessa noite? Não é ser humilhado pelo outro. É nós mesmos nos colocarmos no lugar de servo. É nós mesmos colocarmos no lugar que eu estou aqui para servir. Eu não preciso ser visto, eu preciso servir.
Eu estou aqui para servir ao Senhor. É Deus que vai te honrar no tempo certo. E se Ele não honrar também, louvado seja o nome do Senhor, amém? Pastor, e se Deus nunca me honrar, meu irmão? O mais importante é que seu nome está escrito no livro da vida. E você vai viver com Ele eternamente. Você pode dar glória a Deus por isso. Tem gente frustrada porque não está sendo honrado na igreja. Pastor, cadê a oportunidade que eu estou esperando para pregar? Meu irmão, Deus vai te honrar no tempo que Ele quiser. Quem fica correndo atrás de honra, a honra corre dele. Mas quem humilha diante do Senhor é a honra que vai começar a correr atrás de você. Deus vai começar a te honrar lá no seu ambiente de trabalho. Quem está recebendo isso nessa noite? Deus vai começar a te levantar lá no seu ambiente de trabalho, sem você precisar puxar rasteira de ninguém, sem precisar você viver realidades que não é de Deus. Deus vai começar a te honrar. Sua plaquinha vai estar todo mês lá, em algumas empresas que tem, porque Deus vai começar a te honrar, amém? Mas para isso nós precisamos nos auto-humilhar diante do Senhor. Tem coisas, queridos, que não tem como nós vivermos sem a honra, sem a auto-humilhação. Jesus, ele vai falar uma parábola que eu gosto demais, que é de uma festa de casamento, que algumas pessoas estavam sentando na frente. Tinha problema sentar na frente? Não tinha. Mas Jesus conhecia o coração. E as pessoas sentavam tudo na frente. Aí Jesus conta uma parábola. Ei, tome muito cuidado. Porque pode ser que você se assente na frente e chegue uma pessoa com mais honra que você. E o noivo vai falar assim, você podia sentar lá atrás, por favor. E você vai sair dali humilhado. O melhor, Jesus diz, sente lá atrás. Porque pode ser que o noivo vai te ver lá atrás, vai falar, ei, o que você está fazendo aí, meu amigo? Você tem que ficar aqui na frente. E você vai ser exaltado na frente de todas as pessoas. Porque aquele que se exalta será humilhado. E aquele que se humilha será exaltado. Jesus está falando isso dos fariseus que gostavam de receber honra. Ah lá os melhores oradores. Ah lá os melhores. Jesus fala, ei, toma cuidado, você está procurando honra, a honra vai correr de você. Você vai ser humilhado. Mas não fique correndo atrás de honra não. Se possível, sente no último lugar. Porque quem tem que ser honrado pode ser o último da fila, querido, que Deus vai honrar aquela pessoa. Não tem a ver com você ser o primeiro. Tem a ver com o seu coração diante do Senhor. Deus é poderoso para te tirar lá do último lugar da fila e te honrar no meio da sua família, te honrar na empresa, te honrar na cidade. Quem está recebendo isso aqui? Quando você menos esperar, você vai estar sendo honrado, não é porque você correu atrás, não. É porque você aprendeu o princípio da honra. Hoje você honra pessoas, hoje você honra seus líderes, hoje você honra seus pais. E essa colheita vai vir sobre você. E não é só sobre você, não é sobre seus filhos também, amém? Seus filhos vão ser pessoas honradas pelo nome do Senhor. Nós não vamos viver realidades como Canaã viveu, como Cão viveu. Uma falta de honra ao pai dele gerou uma maldição toda na sua família. Não, nós aprendemos com Davi que a honra ao Senhor através de pessoas vai gerar coisas maravilhosas em nós, em toda a nossa descendência. Então a honra, ela vem no devido tempo. Não precisa correr atrás de honra. Nós precisamos aprender sobre humilhação, sobre servir, sobre honrar pessoas. 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 6 e 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Tiago, capítulo 4, versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Como nós nos humilhamos diante do Senhor? Honrando o nome dEle, honrando pessoas. Querido, crie esse hábito de honrar pessoas. Crie esse hábito de parar de falar mal de autoridades. Que isso, pastor? Mas minha língua coça. Então, meu irmão, ora para Deus curar sua língua, em nome de Jesus. Estou falando isso sobre mim. Que o temor do Senhor recaia sobre nós nessa noite. Muito cuidado. Você está atraindo não é bênção para você. Você está atraindo é maldição. Se a gente continuar desse jeito. Humilhem-se debaixo da poderosa mão do Senhor. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Olha para a vida de José, meu irmão. Pensa numa oportunidade para destruir a vida dos irmãos. Ele teve, sim ou não? Deus honrou José ou não? Demais. O homem foi tudo. Fugitivo,
porque foi acusado injustamente, chegou na prisão, humilhado lá na prisão, ficou jogado lá porque esqueceram dele, mas chega um tempo que Deus honrou José, que ele se tornou o segundo do Egito, só Faraó era mais autoridade do que ele. Aí chega quem passando fome? Os irmãos que venderam ele no passado, era a hora propícia, quem me viu passar na prova, agora você vai ver o que é bom para a tosse. Ah, meus irmãos, sou eu sou a autoridade agora, no Egito todo. Vocês estão com fome? Vai morrer todo mundo de fome. José tinha um coração de Deus. Quem está me entendendo essa noite? A palavra diz que José chorava. Ele olhava para os irmãos dele assim e chorava. Até o momento que ele vai lá e se revela aos irmãos. E ele diz, não foi vocês que me jogaram aqui. Foi o próprio Deus. Eu entendi o que é isso. Eu não preciso humilhar vocês, não. Vocês vão receber o alimento que vocês querem aqui. Querido, eu quero ter o coração como de José. Talvez Deus vai te levantar em um momento de autoridade. E pessoas que talvez pisaram em você no passado. Vai vir na sua mente, agora eu descontar. Desconta aí, ó. Você não vai descontar é nada. Você tem o coração de Jesus. Você é um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Amém? Você entendeu o que é honra, querido pastor, mas eu vou passar como bobo. Pode passar como bobo, querido. O pessoal já chama a gente de bobo o tempo todo. Estou quase colocando na minha rede social, Clécio Bobo. Olha lá, é bonzinho demais. Pode chamar de bonzinho, meu irmão. Eu quero ter um coração igual ao de Jesus. Pode chamar de bobo, pode chamar do que quiser. Eu quero honrar a liderança. Quantas vezes, queridos, meus líderes mandaram eu fazer algo que na hora eu falei, não tem nada a ver. Eu não estou falando de pecado, não. Estou falando de coisas lícitas. Mas que na minha mente não tinha nada a ver. Mas o que eu fazia? Eu honrava eles. Eu honrava. Quantas vezes era para eu pregar lá, o pastor colocava eu para olhar as crianças no dia que eu ia pregar. Estou brincando, não. Um dia ele escalou para pregar, aí na hora ele falou comigo, não, hoje você vai cuidar das crianças. Na hora eu falei, estou aqui para servir. Meu irmão, o nosso coração precisa estar no Senhor. O nosso coração precisa estar no Senhor. Eu não preciso de me autopromover. A promoção que vai vir sobre a sua vida é do alto, querido. É Deus que vai começar a honrar você. Cuidado, com muito temor eu estou pregando isso aqui, porque foi Deus que falou comigo, e Ele estava me ensinando, e querendo que eu melhore, querido, eu preciso melhorar demais ainda. Eu olho para a vida dos meus pais, eu vejo pessoas que honraram tanto, e hoje eles têm uma vida tão maravilhosa. Meu pai tem 74 anos, minha mãe fez 69 hoje. Pensa em um casal que nunca teve uma doença grave, que nunca... Meu Deus do céu, olha assim e fala, meu Deus do céu. Pensa em pessoas que estão lá, plenos. Tem pessoas da idade deles que estão repletos de doenças, vivendo realidades. Eu vejo lá meu pai que alimenta, ele vai para a igreja, minha mãe serve no diaconato, com maior alegria no coração, ela honra a pastora. A pastora deve ter uns 20 anos mais nova do que ela. Ela chega lá, ela fala, ei pastora, estou aqui para servir. O que a pastora pede para ela fazer, ela faz com muito carinho. Tem dias que ela vai de manhã, vai de noite no culto. 69 anos. Mas ela entendeu que é honra, querido. E Deus tem honrado tanto eles. Tudo que eles fazem, meu irmão, é bênção. O que eles planejam fazer, Deus coloca a mão. Deus livra eles de tantas coisas. Eu quero viver a realidade de honra também, querido. Eu quero começar a honrar. Honrar. Mas pastor... vai contra a minha natureza, é isso, meu irmão, nós vamos vencer, nossa natureza é hoje. Nós vamos começar a parar de criticar, de falar mal. O temor do Senhor recai sobre nós nessa noite, quem está me entendendo e recebendo esse temor. Sabe o que Deus fala com o povo? Quando eles estão chegando na terra prometida. Ei, lembrem do Senhor, seu Deus, quando entrarem na terra que eu prometi para vocês. Sabe por quê? A gente tem muita facilidade de esquecer quem nos ajudou. É ou não é? A gente tem uma facilidade. Meu irmão, você está sobre ombros de gigantes. E eu não estou falando apenas no sentido espiritual. Você só está vivendo o que está vivendo hoje porque pessoas te ajudaram no passado.
Todos nós recebemos a ajuda de alguém. Talvez hoje você tenha uma família abençoada, você tenha um emprego bom. Pode ter certeza que alguém te ajudou na faculdade, alguém te ajudou. Muitas vezes a gente se esquece daqueles que nos ajudaram. Quantas pessoas elas abriram um caminho para a gente passar? Quantas pessoas? E muitas vezes a gente se esquece de pessoas que já nos ajudaram tanto. Esses dias para trás eu estava falando com uma pessoa, ela falhou muito comigo, falou muito com outras pessoas também, deixou a gente na mão, e essa pessoa estava criticando, e eu cheguei assim, falei, essa pessoa já me ajudou demais. Muitas das coisas que eu estou vivendo hoje foi por causa dessa pessoa. Eu sei que ele errou, mas nós vamos orar pela vida dele. Se Deus quiser restaurar, Deus vai restaurar. Mas eu não estou aqui para amaldiçoar essa pessoa, não. Porque ela já me ajudou. E eu sei o que é honra. Queridos, não despreze aqueles que te ajudaram. Não despreze. Comece a ser uma pessoa de honra. Comece a honrar. Comece a honrar. Deus diz para aquele povo, não se esqueçam. Porque chegou na terra prometida, a maioria ia fazer o quê? Agora que eu já conquistei. Todo o processo Deus estava com eles. E Deus instrui a eles, não se esqueçam. Foi eu que coloquei vocês aí. Não se esqueça, querido. Talvez você está vivendo hoje um tempo maravilhoso. Mas não se esqueça que foi Deus que te colocou nesse tempo maravilhoso que você está vivendo. Não se esqueça que foi Deus que cuidou da sua vida, porque o homem não recebe coisa alguma se do céu não for dado. Talvez você tenha um dom maravilhoso. Nunca se esqueça que foi Deus que te deu esse dom. Honre o nome dele. Glorifique o nome dele. Honre pessoas, honre autoridades. Honre seus pais, honre aqueles que têm autoridade sobre a sua vida. Não despreze, querido, cuidado. A rebelião é como feitiçaria, querido. Isso foi o próprio Deus falando através de Samuel com Saul, que era um homem que não honrava ninguém. E ele queria honra só para ele. E Deus fala com ele, ei, cuidado. A rebelião é como o pecado de feitiçar. O que é feitiçaria, meu irmão? Era uma das coisas mais terríveis e é até hoje. Era abominável aos olhos do Senhor. E ele fala o quê? A rebelião é feitiçaria. É igual. Ou seja, você não é feiticeiro, você não faz magia negra, mas se é rebelde, é a mesma coisa de um feiticeiro e a mesma coisa de alguém que mexe com magia negra. Deus que está falando isso. Então tem gente achando eu não mexo com nada, não. Mas se é rebelde contra a autoridade, nós estamos sendo igual feiticeiros. Mas Deus quer mudar isso nessa noite. Quem recebe essa palavra? Deus quer mudar algo dentro de mim e de você. O temor do Senhor vai tomar o nosso coração de tal forma que a gente vai parar de criticar, de desonrar. Nós não vamos ter atitudes como de Corá, Datã e Abirão. Nós vamos começar a honrar pessoas que Deus colocou. Foi Deus que te colocou nesse lugar, querido. Honre, 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 em nome de Jesus. Você pode ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Se eu me humilhar, diante do teu altar e sacrificar.
Neste lugar, Tu és rei, Tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se o quê? Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, ao meu clamor, mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Minha colheita, minha herança, a minha fonte, a minha fonte. E a herança é o teu amor. É a minha fonte, é o teu amor. Se é o teu, se eu me humilhar, diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos. Meu clamor, mas vale um dia no centro do teu querer, toda a vida, sem jamais te conhecer, és minha fonte. Que o temor do Senhor esteja no nosso coração. Honra, querido. Honra seus líderes. Honra seu patrão. Muda isso a partir de hoje. Honra o nome do Senhor. Pouco tempo atrás, o pastor Márcio, quando ele foi passar a igreja, ele disse uma frase: essa igreja não é minha. A igreja não é minha. Queridos, o pastor Márcio poderia estar pregando até hoje. Mas ele declarou 50 anos construindo uma igreja. Ele declara: essa igreja não é minha, não.
Agora eu estou passando, porque a igreja é do Senhor. Se fosse outras pessoas, ia segurar até o dia da morte. Que? Eu construí essa igreja, eu vou passar ela assim de bandeja. O homem não recebe coisa alguma se do céu não for dado, querido. Tudo é do Senhor. Poucos dias atrás o André estava fazendo uma mentoria com a gente. E ele falou que procurou o pai dele. Ô pai, vai lá levar a palavra para nós na mentoria. E o pastor falou, não, agora você que é o pastor da igreja. Eu não sou pastor mais, você que é. Queridos, o pastor Márcio honra o André, porque o André agora é o líder da igreja. Sendo que ele que foi 50 anos. Sabe o que é isso? Entendimento do que é honra. E pensa numa pessoa agraciada pelo Senhor, é o pastor Márcio. Eu não estou falando isso aqui porque ele foi o líder da igreja, não, querido. Pensa numa pessoa que honra. Pensa numa pessoa que ficava lá na porta beijando todo mundo. Pensa numa pessoa que dava oportunidade para os outros pregar. Flavinho, pastor Lucinho. E ele falava assim, um dia eu quero pregar igual a eles. Todo dia ele falava, quando eu crescer eu quero pregar igual a eles. E dava oportunidade para todo mundo. E ele fala, eles pregam 10 vezes melhor do que eu. Mas nada é meu não, eu honro. Querido, o pastor Márcio, ele honra o André. Vocês pensam uma coisa comigo. Sendo que ele é o pai dele, sendo que ele foi o presidente da igreja. Ele fala, não, pastor, agora é você que vai falar o que nós vamos fazer. Meu irmão, quando nós entendemos o que é honra, e que a autoridade não tem a ver com idade. Talvez o seu líder, talvez o seu patrão é muito mais novo que você, mas se ele é autoridade na sua vida, honre a ele. Talvez você tenha mais experiência que ele, talvez você tenha mais sabedoria do que ele, mas se ele é autoridade na sua vida, foi porque Deus colocou ele como autoridade. Dom é diferente de autoridade. Tem pessoas que têm mais dom do que a pessoa que tem autoridade. Talvez a pessoa fala melhor, prega melhor, é melhor em tudo. Mas se o outro é a autoridade, nós devemos honrar o outro. Querido, quando a gente começar a aprender o que é honra, nós vamos viver dias felizes. Dias felizes. Esses dias para trás o pastor Márcio estava comentando nossos vídeos aqui. Pensa numa pessoa humilde, curtiu lá, comentou, aleluia, vamos para cima. Pensa numa pessoa que honra os pastores. Sendo que na situação que ele está agora, ele não tinha necessidade, mas ele tem entendimento do que é honra, querido. Comece a honrar, a honrar, a honrar. Você vai ver sua vida sendo transformada. Você vai viver um nível, meu Deus, tem coisa que eu não estou vivendo, é porque eu estou honrando muito pouco. Tem coisa que eu não estou vivendo, é porque eu estou sendo orgulhoso ainda. Nós vamos quebrar isso em nome de Jesus na nossa vida. Não existe orgulho. Nós nos humilhamos diante da poderosa mão do Senhor. Pai, eu te agradeço por cada vida que está aqui. Senhor, eu quero aprender mais sobre honra, Pai. Quantas vezes, o Senhor sabe disso, eu já falei mal de líderes no passado. O Senhor sabe disso, Pai. Em realidades onde a gente criticava. Mas um dia eu entendi, o Senhor tocou no meu coração. Eu lembro como se fosse hoje o dia que o Senhor tocou na minha vida. Para de falar mal. Para. Só ora. Guarda seu coração. A partir daquele dia eu tenho me esforçado. Eu não preciso falar mal do patrão, não preciso. É Deus que vai colocar ele ou vai tirar ele. Se for da vontade de Deus, é Deus que vai tirar aquela pessoa, querido. Davi falou, ei, eu não vou tocar no ungido de Deus. Se Deus quiser, é Deus que vai fazer algo com a vida dele. E a palavra diz que Davi não precisou tocar um dedo nele. Foi o próprio Saul que suicidou na guerra. E mesmo assim, Davi não ficou feliz com a morte dele. Querido, enquanto eu e você estivermos felizes, quando alguém que nos perseguiu não está saindo bem, nosso coração está ruim ainda diante de Deus. Enquanto a gente está tirando um sorriso do nosso rosto, ah lá, fulano está pagando, está errado. Enquanto eu e você estivermos felizes porque o outro está vivendo uma realidade complicada, está errado meu coração e o seu.
Davi não se alegrou com a morte de Saul, ele foi triste. Ele falou: morreu alguém que Deus ungiu, é luto. Ele chamou as mulheres: ei, nós vamos ficar de luto dias e dias, porque morreu um líder em Israel. Meu irmão, que coração que é esse? De alguém que perseguiu ele o tempo todo. Honra, querido, porque era uma liderança na vida dele. Olha onde Davi chegou. Olha, o maior rei de Israel não foi à toa, querido. Havia honra no coração de Davi. Eu quero aprender e quero viver isso. Pai, nos dê essa graça nessa noite. Ao voltarmos para nossa casa, possamos voltar refletindo: ei, será que eu tenho honrado? Será que eu sou submisso ou sou rebelde? Será que eu sou rebelde no meu trabalho e estou achando que estou bem? Eu estou na igreja, eu sou submisso a Deus, tá bom, mas no meu trabalho eu rebelo contra o patrão o tempo todo. Meu irmão, cuidado. Você foi escolhido pelo Deus Todo-Poderoso. Você foi chamado para ser diferente. Pastor, mas vamos chamar de bobo. Deixa chamar, que eles chamaram Davi de bobo o tempo todo. Mas ele estava ali honrando o nome do Senhor. Honre ao Senhor. Honre sua família. Para de expor sua família para outras pessoas. Para de falar mal da esposa. A esposa, para de falar mal do marido para outras pessoas. Guarda o coração. Para de falar mal dos seus pais, não importa o que eles fizeram. Talvez você nem tenha contato com seu pai mais. Para de falar com as pessoas mal dele. Ele é autoridade na sua vida, independente do que ele é. Ele pode ser a pior pessoa do mundo, mas ele é autoridade na sua vida. Para de criticar ele para as pessoas. Você está gerando maldição na sua casa. Não ache que Deus está se agradando, porque não está. Está na Bíblia. Deus se irou contra Cã, porque ele expôs o pai dele, sendo que o pai dele estava errado, bêbado. Mas Deus não se irou com Noé, Deus se irou foi com o filho, porque o filho expôs o pai para outras pessoas. Para de expor sua família é preciosa. Tem coisa, querido, que nós precisamos mudar, e nós vamos mudar em nome de Jesus. Leva-nos em paz, Senhor, para nossa casa. Aqueles que vão pegar a estrada, livra eles de todo mal. Aqueles, Senhor, que talvez vão trabalhar hoje ainda, que trabalham à noite. Guarda eles, Senhor, na profissão deles. A segunda-feira, Senhor, seja uma segunda-feira diferente. Que a gente não comece o dia reclamando. Que a gente comece o dia agradecendo, louvando o nome do Senhor. Leva-nos em paz, Senhor. Guarda a nossa entrada, a nossa saída. Livra-nos da flecha que voa. Livra-nos da mortandade, do pavor da noite. Senhor, guarda os filhos, guarda os netos, guarda a família, os pais, guarda aqueles que estão nos hospitais. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós consagramos a nossa semana, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco e permaneçam em nós. Vão em paz, queridos, em nome de Jesus. Honre, 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 em nome de Jesus.